Aleluia! Bom é estarmos nessa casa de oração hoje à tarde, amém? De manhã eu falei que essa palavra, ela é um alerta. Sabe quando a gente está na estrada, assim na BR, aí tem aqueles alertas bem grandes, assim? Tem aquelas luzes, né, piscando. Ou significa que está tendo uma grande obra, uma reforma, ou tem um buraco, alguma coisa, né? Então, a palavra dessa noite é um grande alerta. E eu espero que você saia daqui assim tão desafiado quanto os que saíram daqui pela manhã e o quanto Deus tem me desafiado com respeito a isso. Amém? O tema dessa palavra é Enquanto Viveu o Sacerdote Joiada. Aí você fala, pastora, eu acho que talvez isso não é um grande alerta. Se acalme, porque conforme que nós formos conversando aqui, você vai entender o porquê do grande alerta. Amém? Olhe comigo o que está escrito no segundo livro das Crônicas, na versão Ara, capítulo 24, nos versículos 1 e 2. Diz assim: Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba, e fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Diga comigo, todos os dias do sacerdote Joiada. Quero só fazer um adendo aqui. Eu não sei se vocês lembram, mas no culto de domingo, que se comemorava o Dia das Crianças, meu bem pregou sobre escondendo o meu Joás. Quem lembra dessa palavra? Muitas pessoas, glória a Deus. E ele falou que o lugar mais apropriado para que nós guardássemos o nosso Joás não seria aqui, na nave, né? Seria onde? No Kids. Seria lá no Kids, porque no Kids eles estariam recebendo um alimento, um suprimento, de acordo com a idade e com a necessidade deles. Por que eu estou te falando isso? Porque nós vamos falar sobre o comecinho, né, da vida de Joás e de sua avó, que era, sinceramente, uma pessoa digna de morrer, porque a pessoa era ruim. Atalia era esposa do rei de Judá chamado Jeorão. Eles eram os pais de Acasias, que, apesar de ser o filho mais novo, era o único filho vivo, pois seus irmãos haviam sido mortos pelos árabes. E por se tratar do único filho vivo, ele começou a reinar em lugar de seu pai sobre Judá. E ele reinou apenas 1 ano. E foi morto pelo rei de Israel, Jeú, não ficando ninguém para ser proclamado rei em seu lugar. Quando Atalia, sua mãe, soube do ocorrido, a mulher ficou possuída. Ela já vivia possuída de demônio, e os demônios se afloraram. Ela mandou exterminar toda, acredite, toda a família real de Judá. A mulher era louca. Porém, Joás, filho de Acasias, foi raptado por sua irmã Jeozeba, que era esposa do sacerdote Joiada, para que ele não fosse morto, por ordem de sua avó, Atalia, que mandou matar todos os filhos e netos de seu próprio filho, Acasias. Pensa, a mulher era demoníaca, a mulher era perversa demais. Acredite, ela mandou exterminar sua própria descendência. Ela mandou exterminar filhos e netos, toda a descendência do seu marido, que incluía a dela também, inclusive de Acasias, mandou matar todo mundo. No entanto, Jeozeba, que era uma das filhas do rei Jeorão, que era casada com Joiada, o que eles fizeram? Pegaram Joás, o esconderam no templo e o criaram ali com a intenção de quê? De torná-lo rei, e quando ele se tornasse rei, de forma muito bem educada por Joiada, ele restauraria o culto em Israel, ele restauraria o templo. Por quê? Os reis que o antecederam tinham feito o quê? Acabado com tudo. Né? O culto ao Senhor havia sido encerrado, o templo havia sido destruído. Então, era essa a situação. Então, quem era Joiada? Joiada, ele foi um importante sacerdote de Judá. Não foi um sacerdote comum, só mais um sacerdote. Não, Joiada, ele foi um importante sacerdote de Judá e ficou conhecido exatamente por isso, por salvar o jovem rei Josias de sua avó, a rainha usurpadora chamada Atalia.
Ele o escondeu no templo por anos e mais tarde ungiu Joás como rei, estabelecendo uma aliança para restaurar o culto a Deus e reformar o templo. Liderando o reino com sabedoria até a sua morte honrosa aos 130 anos, sendo sepultado como um dos reis. Veja só, Joiada foi sepultado na condição de rei. Agora preste atenção. Como um sacerdote do Senhor, Joiada representava para a vida de Joás uma figura paterna e uma autoridade sobre a vida de Joás. Agora, olhando por esse prisma, nós vamos entender Joiada para a vida de Joás como um pai, como um líder, como um discipulador, como um mentor e até mesmo como um pastor. Concordam comigo? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Joiada o pegou e o criou. Então, ele era, na prática, o quê? Pai dele. É ou não era? E, na prática, ele o mentoreou, ele o ensinou, ele o formou, ele o discipulou. Então, era pai, era sacerdote sobre ele, era pastor, era discipulador, era um líder. Sim ou não? Sim, isso era normal, nem precisava de muita revelação para isso. E foi tão verdade que, olha só o que está escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 12, o versículo 2, na versão NVI. Diz assim: Joás fez o que é justo aos olhos do Senhor durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Só para você ver a importância que tinha a companhia, as orações, o ensino, o exemplo de Joiada para Joás foi tão importante que ficou escrito isso na palavra a respeito dele, a respeito do comportamento de Joiada. Mas, voltando para o texto inicial que eu li para você de 2 Crônicas, capítulo 24, eu quero ver com você, só que agora na versão NVI, o que diz os versículos 1 e 2 do segundo livro das Crônicas, do capítulo 24. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que é justo aos olhos do Senhor, enquanto viveu o sacerdote Joiada. Agora repita em alto e bom som. Enquanto viveu o sacerdote Joiada. E aí você vai começar a entender o grande alerta que é a razão desta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações hoje à tarde. Enquanto Joiada viveu, foram apresentados holocaustos continuamente no templo do Senhor. Está registrado no segundo livro das Crônicas, do capítulo 24, versículo 14, a parte B. Enquanto Joiada viveu. Enquanto Joiada estava vivo, enquanto ele estava presente, o que acontecia? Os holocaustos continuamente eram apresentados no templo para o Senhor. Tudo estava muito bem, porque o texto diz que Joás fez o que era justo aos olhos do Senhor enquanto viveu o sacerdote Joiada. Se fôssemos trazer aquele tempo para os tempos de hoje, para a nossa geração, seria mais ou menos assim. A vida de Joás estava muito bem resolvida, obrigada, e que se Jesus voltasse hoje, Joás estava prontinho para ir para o céu. Não era assim? Né? Se trouxéssemos para a nossa realidade, se Joás estivesse vivendo agora, na nossa realidade, onde Jesus já tinha nascido, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e estava pronto para vir nos buscar, se ele viesse hoje, nessa hora, nessa situação, Joás ia para o céu rapidinho. No entanto, a história não terminou, infelizmente, aqui. Porque somente enquanto viveu o sacerdote Joiada é que essas coisas boas aconteciam. Por que será? Que era só enquanto Joiada estava vivo. E depois da morte de Joiada, depois que ele morre, o que é que está escrito? Veja comigo que está escrito ainda no segundo livro das Crônicas, o capítulo 24, só que a partir do versículo 17, diz assim: Depois da morte de Joiada,
vieram os príncipes de Judá, diga os príncipes de Judá, e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, o Senhor lhes enviou profetas, diga, lhes enviou profetas, para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho de quem? Filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado de quem? Do rei. No pátio da casa do Senhor, assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: o Senhor o verá e o retribuirá. Meu Deus, queridos, quando eu leio isso, meu coração dói. Sabe por quê? Porque Joás se esqueceu de tudo que ele havia aprendido, de tudo que lhe havia sido ensinado da parte de Joiada. Porque pense bem, raciocine comigo. Joiada ensinou ou não ensinou o que era correto para Joás? Ensinou. Tudo certinho, mas pense, ele não só se esqueceu, queridos, como está escrito na palavra, ele matou o filho daquele que era o seu mentor. Em outras palavras, o seu irmão do coração, o seu irmão adotivo, ele mata no pátio, manda matar, dá ordem de execução. Por uma simples razão, o que Zacarias estava fazendo? Tentando trazê-lo de volta à razão. Tentando trazê-lo de volta à verdade. Agora, por que somente enquanto viveu o sacerdote Joiada e não depois da sua morte, aquelas coisas boas estavam acontecendo? Primeiro, porque Joás deu ouvido a pessoas erradas. Ele deu ouvido aos príncipes. Ele deu ouvido a pessoas que não temiam ao Senhor. Ele começou a dar ouvidos a pessoas erradas, e o texto diz que ele não deu mais ouvidos aos profetas do Senhor. A palavra nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E as más conversações, os maus ensinos daqueles príncipes começaram a corromper Joás, que ele se afastou de tudo que Joiada o tinha ensinado. E o pior de tudo, Joás se esqueceu a tal ponto do seu mentor e de tudo que tinha aprendido, que matou o próprio filho do sacerdote Joiada no pátio do altar, do templo. Então, o que acontece aqui, queridos? Zacarias estava apenas advertindo Joás para o bem, advertindo-o à semelhança do que o seu próprio pai, Joiada, fazia para Joás. Mas Joás não deu crédito, ele não prestou atenção. E tudo isso depois da morte do sacerdote Joiada. E aqui está o grande aviso piscando para mim e para você, um perigo que eu e você temos que prestar atenção. E eu quero falar para você uma coisa muito séria. Infelizmente, muitos poderão ter um fim assim como o do rei Joás. Mesmo tendo alguém que represente uma figura paterna, que represente autoridade sobre sua vida, alguém sendo da parte do Senhor como um pai, um líder, um discipulador, um sacerdote, um pastor. Se nós não tivermos cuidado, é isso que vai acontecer. Agora, por quê? Por quê, pastora? Porque Joiada morreu. Joiada morreu e Joás não permitiu que aqueles ensinos que Joiada tinha ensinado para ele entrassem no seu coração e criassem raízes.
Ele não permitiu que os ensinamentos do seu mentor, do seu pastor, do seu discipulador entrassem no seu coração a ponto de criar raízes profundas. Ele deixou que aqueles ensinamentos ficassem apenas no superficial, porque eu não sei se ele pensava que Joiada viveria para sempre. Porque alguns, queridos, têm literalmente a vida de um mentor espiritual como uma muleta, como um vice-deus, como alguém que representa tanto na vida daquela pessoa, que se alguém chegar para ele e perguntar, e agora que o teu Joiada morreu, o que será de ti? Ou a pessoa diz, e agora o que será de mim? Porque o meu discipulador morreu. Mas eu quero abrir um parêntese aqui. No nosso caso, como igreja na atualidade, não necessariamente o nosso mentor morre. Mas sabe o que acontece? Às vezes o nosso mentor muda de cidade. Ou a gente está numa área e a gente é transferido para outra área e muda-se o mentor sobre nós. Ou nós somos retirados e vamos para outro lugar, viajamos para outro lugar. E se nós não tivermos cuidado, a gente fixa os nossos olhos naquela pessoa. A gente fixa única e exclusivamente naquela pessoa. E aquela pessoa, por favor, não me entenda mal, ela não está fazendo nada errado. O problema não está com a pessoa, o problema está em nós. Porque nós fixamos os nossos olhos em alguém que não é Cristo para a sua vida. Porque entenda uma coisa, por mais especial que seja o seu pastor, o seu discipulador, eu falei de manhã que eu admiro muito, meu marido é um mestre na palavra, eu sei, eu admiro muito, mas eu sei que se ele partir para o Senhor e eu ficar, eu sei que eu vou continuar a minha fé, porque a minha fé não estava nele, está na pessoa de Jesus Cristo. Entenda uma coisa, não foi o seu discipulador, não foi o seu pastor, não foi o seu líder, não foi o seu mentor que morreu na cruz por você. Foi Jesus Cristo de Nazaré. Se é para ele, bata a palma de verdade. Então, queridos, eu não posso. Joás cometeu um erro crucial. Ele se apoiou em Joiada e Joiada se tornou um semideus para ele. E Joiada não estava fazendo nada de errado, muito pelo contrário, ele estava fazendo tudo certo, o problema estava com Joás. Porque Joás não se apegou ao ensino, às verdades que lhes foram passadas. Mas ele achou que não, está muito bem, Joiada está vivo, ele está aqui comigo, sempre que eu precisar de um conselho, eu não vou dobrar meu joelho para perguntar ao Senhor, eu vou ligar para o meu discipulador. Nada contra você consultar o seu discipulador. É honra e respeito que você deve fazer. Mas antes de você ligar para o seu discipulador, você tem um Deus. Dobre o joelho e pergunte para ele. Aprenda a depender do Espírito Santo de Deus. Aprenda a conhecê-lo e a viver com ele. Tome essa decisão de ter um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus Cristo. Porque foi ele que morreu na cruz por mim e por você. Infelizmente, quando é gerada uma dependência mórbida, errada, esse será o fim dos Joás de hoje também. Eu te desafio a honrar, a respeitar, é super válido que você tenha um discipulador, um mentor, mas que ele nunca substitua Cristo na sua vida. Eu estava falando de manhã o quanto que eu fui rasgado, o quanto que eu fui chacoalhada com esta palavra. Porque o Espírito Santo começou a perguntar para mim, Rami, e agora? Como vai ser para você? Como você vai se comportar quando os seus joiadas forem embora? Porque creio que é do conhecimento da maioria da igreja que a nossa liderança está passando por um momento de transição. E o papai Paulo e a mamãe Rebeca mudam-se em novembro de 2026 para estabelecer a nova base nos Estados Unidos, da Igreja da Paz, para dos Estados Unidos ganhar toda a Ásia e o mundo. A nossa aliança de filiação, ela vai continuar, a nossa aliança de adoção vai continuar. Mas aqui no Brasil, aqueles que serão os nossos discipuladores ministeriais, não serão mais eles, serão outras pessoas. E sabe quantos anos que nós temos de discipulado com eles? Em junho, quando eles ainda estiverem aqui, vai fazer 29 anos. Quase 3 décadas sendo discipulados e acompanhados pela mesma pessoa. E o Espírito Santo perguntou para mim, Rami, quando a Rebeca for? E quando o Paulo for?
Como você vai agir? E eu, em lágrimas, respondi para o Senhor. Eles vão continuar o chamado, eles vão continuar a obra que o Senhor chamou para fazer. E eu vou continuar aqui em São Luís, cumprindo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Sabe por quê, queridos? Amo e respeito o papai e a mamãe de todo o meu coração. Amo, respeito, admiro, honro a unção que eles carregam. Mas não foram eles dois que morreram na cruz por mim. Foi Jesus Cristo de Nazaré. Se eu estou aqui, devo muito a eles? Sim, devo muito a eles. Mas devo primeiramente àquele que me salvou, me regenerou e me reconciliou com Deus, que foi Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, queridos, na verdade, esse exemplo nos aponta para uma direção, para uma única saída. E somente assim nós não teremos o mesmo fim que o rei Joás teve. E qual é? É nós termos uma experiência real com a pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos ter uma experiência real, transformadora com Jesus Cristo. Eu falei uma coisa de manhã e eu espero que você me compreenda da forma certa. Eu falei de manhã que quando uma pessoa toma decisão para Cristo e ela se desvia, é porque ela não teve ainda, de fato, o novo nascimento. Porque alguém que teve de fato o novo nascimento, ele se encontra com Jesus, Jesus se encontra com ele, a vida dele nunca mais será a mesma. Porque o nosso encontro pessoal com a pessoa de Jesus nos regenera, nos transforma. O mundo não tem mais poder sobre nós. O carnaval está aí, tanto faz. As festas juninas estão aí, tanto faz. Porque eu sou nova criatura. Entende, queridos? Essa coisa, não, mas não sei o que ali, por favor. Se alguém desviou-se dos caminhos do Senhor, é porque ainda não teve um real encontro com Jesus. E por isso precisa reconciliar-se com Ele. Então, queridos, não tem essa. Uma vez que eu e você temos um real encontro com Jesus, isso vai se mostrar verdadeiro quando nós passamos por adversidades. Isso vai se mostrar verdadeiro quando nós passamos por perseguições, quando nós passamos por lutas, por enfermidades e coisas afins. É aí que se mostra a nossa fé. A nossa fé não se mostra quando as coisas estão boas. A nossa fé não se mostra quando tudo vai bem. A nossa fé se mostra quando tudo vai mal. Aí a gente sabe se a gente é crente de verdade. A nossa fé se mostra quando a gente passa por adversidade e a gente não vai bater na porta de ninguém, a não ser que a gente já tenha batido na porta de Jesus Cristo e Ele nos oriente aonde devemos bater. Então, queridos, é tão importante que a nossa experiência ela seja real, ela seja verdadeira com a pessoa de Jesus Cristo. E eu quero dar um exemplo para você do Novo Testamento que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 39 adiante, que diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali mais 2 dias. Muitos outros creram nele. Por quê? Por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que dissertes que nós cremos, mas porque nós temos o quê? Ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Queridos, os samaritanos tiveram uma experiência incrível. Primeiro foi anunciado para eles. Aí eles ouviram. Eles foram ter com Jesus e falaram: mestre, fica conosco pelo menos mais um tempo. E Jesus fica lá quanto tempo? 2 dias. Aqueles 2 dias foram suficientes para mudar a vida daqueles homens. E eles começam a dizer: olha, nós não cremos mais só porque você nos falou. Nós cremos porque nós temos ouvido e nós temos crido que Ele é o Salvador do mundo. E alguém poderia dizer: pastor, mas Joás não tinha revelação de Cristo. Ele não tinha revelação de Cristo, mas ele tinha revelação de quem era Deus. Porque Joiada ensinou para ele quem era Deus, quem era Senhor e como devia se portar. Então, Joás não tinha desculpa quanto a isso.
Então, queridos, os samaritanos, eles entenderam aquela verdade, eles tiveram aquele encontro tão transformador, que eles diziam, olha, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, queridos, eles tiveram um encontro tão pessoal com Jesus Cristo, tão verdadeiro, que se perguntassem para eles agora, como será a partir de agora? Se perguntassem para eles, como será a partir de agora que o teu joiada morreu? Ou ele foi embora, ou ele se mudou? Eles responderiam, e nós podemos responder, não se preocupe, eu já tive uma experiência real com Jesus Cristo. Entende, queridos? Sabe, isso é tão necessário para nós. Porque os nossos mentores, os nossos discipuladores, os nossos líderes, eles podem partir, podem ou não podem? Podem, porque quando entrou o pecado no mundo, entrou uma coisa chamada morte. Então, nenhum líder, nenhum discipulador, nenhum mentor sobre nós vai virar pedra, graças a Deus. Eles vão morrer e eles vão para o céu. Mas se eles morrerem antes de nós, nós não vamos desviar. Muito pelo contrário, nós vamos permanecer fiéis. Porque se nós realmente aprendemos, nós deixamos descer e criar raiz no nosso coração, os ensinos que deles recebemos, a nossa fé vai continuar sendo ainda mais forte. Então, queridos, é tão importante que eu entenda isso. Veja o que está escrito comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, os versículos 1 e 2, na versão King James. Diz assim, o Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Por que é importante, principalmente para a nossa geração, para nós que vivemos o hoje? Por que é tão importante que nós tenhamos um encontro real com a pessoa de Jesus Cristo? Por que é tão importante que a nossa vida seja alicerçada nele? Por quê, queridos? Porque muitos se desviarão da fé. E eu não quero que nem o meu nome e nem o seu esteja nessa lista. Porque muitos se desviarão da fé. Porque muitos darão ouvidos a espíritos, o quê? Enganadores. Foi exatamente isso que aqueles príncipes fizeram com Joás. Estavam debaixo da influência de espíritos enganadores. E começaram a falar aos ouvidos de Joás. E o que Joás fez? Se desviou da fé. O que foi que Joás fez? Ficou dando ouvido à doutrina de demônios. Porque eles adoravam postos ídolos e aos próprios ídolos, diz o texto que eu li com você. Outra coisa, queridos, nos últimos tempos, muitos estarão sob a influência de pessoas mentirosas com a consciência cauterizada. Então, se nós não tivermos cuidado, se Cristo não for gerado de forma verdadeira dentro de nós, se Cristo não nascer verdadeiramente dentro de nós, nós vamos cair nesse erro. E nós não podemos cair no mesmo erro que Joás caiu. Então, por isso que eu falo para você que a palavra de hoje, deste domingo, é um grande alerta da pessoa de Jesus Cristo para mim e para você, para dizer, ande comigo, ande comigo, ande comigo, ande comigo. É Deus nos chamando, queridos, para um relacionamento pessoal com Ele. Veja comigo o que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, dos versículos 1 em diante, na versão NVI, diz assim: portanto, tendo este ministério, pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos, não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus, mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendamos-nos à consciência de todas as pessoas perante a Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta presente era perversa fez o quê?
cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como nossos servos, como vossos servos, por causa de Jesus, porquanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então Cristo precisa verdadeiramente resplandecer para nós e em nós, para que haja uma diferença na nossa conduta. Porque a semelhança do que aconteceu em Gênesis, meu bem até brincou ainda há pouco, que haja o quê? Luz. Né? E o pessoal da iluminação logo, né, lançou a luz. Mas assim como aquela luz foi lançada lá na criação, que hoje seja lançada para nós a luz da pessoa de Jesus Cristo. Que nós sejamos iluminados de fato pela pessoa de Jesus Cristo. Porque o inimigo cega, mas Jesus ilumina. Amém? O diabo pode até cegar, mas o Deus que nós cremos, Ele ilumina. Então, queridos, é tão importante que isso seja revelado em nós e seja para a glória de Cristo. Valorize muito aquelas pessoas que representam os joiadas da parte do Senhor na sua vida, mas valorize muito mais a sua experiência real com Jesus Cristo, pois é o que vai lhe sustentar depois da partida dos seus joiadas. Valorize muito, respeite muito, queridos. Deus sabe o quanto que eu e meu esposo respeitamos e honramos a vida do papai e da mamãe. Mas eles não são Jesus Cristo para nós. Jesus Cristo é que nos mantém de fato de pé. Jesus Cristo é que realmente nos sustenta. Então, ame e respeite muito aqueles que estão sob autoridade sobre a sua vida, mas nunca os coloque no lugar da pessoa de Jesus Cristo na sua vida. Veja comigo que ele se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27, diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Nada e ninguém nessa vida deve ser mais importante e significativo para você do que a pessoa de Jesus Cristo. Nosso relacionamento e intimidade com Ele determinará o nosso comportamento diante das situações difíceis e adversas da nossa vida. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Como eu e você nos comportaremos diante das adversidades? Nos comportaremos como Joás? Ou como Zacarias? O que foi que Joás fez? Negou tudo que tinha aprendido. E Zacarias, mesmo diante da morte, continuou sendo o que o seu pai ensinou que ele fosse. Olhe comigo essas citações de Spurgeon. Pode colocar aí, meu filho, por favor. A graça que não muda a minha vida não salva a minha vida. E eu e meu esposo, nós parafraseamos e colocamos assim: o evangelho que não muda a minha vida não salva a minha vida. Olhe outra citação. Nós precisamos de ventos e tempestades para exercitar nossa fé, para arrancar o ramo podre da autodependência e nos enraizar mais firmemente em Cristo. Olhe só, mais uma citação. Busque o evangelho que rasga, que lhe faz brotar lágrimas, que lhe dá cortes e feridas na sua consciência. O evangelho que mata seu eu, porque esse é o evangelho que nos dá vida de novo. Se é para Jesus, dê uma forte salva de palmas.